E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como é que vocês estão? Como que foram essa semana? Fizeram história aí? Aprenderam? Aproveitaram? Entenderam? Compreenderam os movimentos? Sejam nos movimentos que vocês tomaram stop, sejam nos movimentos que vocês acertaram as operações. Isso tudo aqui, galera, é muito importante. Felipe, no stop, o que eu aprendo? Cara, você aprende o que não fazer ou como agir pós o stop. Felipe, diante de um acerto, o que eu aprendo com isso? Que você está no caminho certo e se sim, dentro do plano, você deve continuar executando. O lema do nosso canal, o lema da nossa sala ao vivo lá, é sempre a disciplina com constância. A constância de fazer todos os dias a mesma coisa. A constância de executar milimetricamente o nosso operacional. O operacional é muito bem desenhado. Galera, a gente tem um operacional muito bem desenhado, bem validado, lucrativo e que vai te ajudar bastante. Só que você tem até um operacional e esse operacional ele se paga ao longo do tempo. Mas será que todos os dias você executa? Será que depois de um stop você muda tudo? Felipe, você está falando isso por quê? Porque a gente teve situações onde sim, a gente acaba perdendo dinheiro 2, talvez 3 dias ali, e aí muitos operadores se desesperam, falam que isso não dá certo, querem mudar, querem fazer tudo de forma totalmente inovadora, totalmente ilusória, mudando toda a sua referência. E aí o que acontece? Aquela mesma e velha clássica situação. Ganha num dia, perde todos os outros. Começa a perder, se desespera, quebra uma conta, perde um teste de uma mesa, perde a aprovação de uma mesa, e aí você já sabe todo o caminho, né? Não sai do lugar. Felipe, por que você fala que estopar 2, 3 dias não tem problema? Porque, galera, um dia de lucro recupera tudo isso daqui, volta a confiança, você fica muito mais convicto de que fazer o que deve ser feito, seguir a risca, dá muito mais resultado. Então você precisa ter essa disciplina, paciência e atenção. Falo isso porque a gente vive na pele diariamente. É o famoso skin the game. Lá na sala, skin the game. Lá na sala, skin the game. O que eu mostro é o que eu faço, eu estou mostrando e explico. E você precisa estar junto com a gente. Link na descrição desse vídeo, você já sabe o caminho, tá? Não perca tempo, é só você preencher e participar junto com a gente. Bacana? Vamos aqui na nossa movimentação, índice nessa semana aí, uma semana bem doida, né? Porque segunda, terça e quarta, mercado travado. Compras no fundo, vendas no topo. Mercado que trabalhou no intermédio dos 50% aqui, pior região para você operar. Felipe, mas e aí? Ficamos segunda, terça e quarta-feiras travados num range de mais ou menos 800 pontos. Falei com o pessoal, falei aqui no vídeo de quarta-feira, tá? Expliquei, gente, muito provavelmente a gente vai estar no topo da semana, porque na quarta-feira, a super quarta nossa, geralmente é o dia que o mercado faz o topo da semana ou o fundo da semana. Felipe, como é que você sabe que poderia ser o topo? É muito simples, você tem que analisar a região. Nós estamos no movimento de vários dias no mercado subindo. Se você começar a puxar desse histórico e ver, opa, uma, duas semanas, o mercado só que sobe. Opa, eu tô com 2 dias, né? Perdão, com 3 dias, segunda, terça e quarta, com o mercado sem romper uma estrutura e finaliza o seu pregão numa máxima. Então, onde foi o fechamento do pregão de quarta-feira? Muito próximo de que? Do topo principal. Então, a possibilidade disso acontecer existia sim. Então, muita atenção. Por quê? Porque é uma prerrogativa de um estudo que dá muito resultado e acontece praticamente toda semana lá no Forex. Então você precisa adaptar, entender e sim, a partir do momento que você entender, começar a executar. Fechou? Então vamos lá. Nossa movimentação baseada nisso, então a gente ficou travado dentro desse range. Uma semana não muito favorável, presta atenção no que eu vou dizer, nas movimentações de continuidade, mas muito favorável para o operacional. Felipe, por quê? Porque quando a gente pega uma operação, galera, a gente quer que o mercado se desenvolve. Quando a gente está dentro de um trade, e principalmente num cenário que o mercado já andou,
Nossa ideia é, opa, vai voltar, vai recuar, vai capturar uma liquidez, vai validar uma entrada. No que a gente passou segunda, terça e quarta, a expectativa era sempre que o mercado saísse o mais rápido possível e não estava saindo. Chegamos na quinta-feira com o mesmo dilema. Poxa, o mercado tem que sair desse range, sim, mas o mercado saiu? Ainda não. Conseguimos aproveitar essa operação aqui, surfamos o movimento de queda e chegamos na sexta-feira com a mesma ideia, seguir a risca. Só que na sexta-feira a gente já tinha uma nova referência. Referência essa que validava para a gente mínima e máxima, muito grande o range, praticamente 2.000 pontos, tá? De uma movimentação ali bem expressiva. E aí a gente vai fazer o quê? Eu falei com vocês, gente, não vou ter muito o que falar. Se o movimento é muito expressivo, eu não vou ficar inventando história. O que, que eu vou fazer? Eu vou aguardar alguma possibilidade. Eu fiquei atento com o pessoal da sala nessa regiãozinha de fundo aqui. Principalmente depois que o mercado abriu nessa região de fechamento, eu acreditei que aqui poderia ser uma oportunidade. Tiveram as instabilidades ali da plataforma, a gente sofreu um pouquinho lá com o pessoal da sala, tinha muita gente estava reclamando. Eu até passei por uma dificuldade ali em algum determinado momento. E aí, fazendo um teste, galera, eu acabei comprando o índice aqui exatamente nessa região aqui, tá? Vi toda essa movimentação de pouco mais de 600 pontos que o mercado acabou pagando, foi muito legal essa movimentação. Exatamente nessas regiões, vocês estão vendo duas marcações aqui, eram FVGs no gráfico lá de 1 minuto. Deu essa oportunidade? Deu. Só que eu queria aumentar a minha mão nessa região de fundo, que quase foi acionado nesse toque. Eu estou observando o desenho aqui, tá? Porque acreditei, validei que tudo isso daqui era liquidez. Acreditando e validando que isso aqui era liquidez, a minha ideia era ser comprador nessa região. Infelizmente o mercado não me aciona e eu não tive muito o que fazer. Felipe, eu vou lá para o gráfico de 1 minuto. O que, que eu consigo enxergar no gráfico de 1 minuto? Olha só, você tem alguma quebra de estrutura? Que seu último movimento era esse. Aí, presta atenção. Depois que o mercado abre e faz essa primeira batida para baixo, você tem a primeira possibilidade. Opa, tem uma manipulação. Cadê um possível choque? Não aconteceu. Então, essa compra que existiu aqui não estava dentro dos nossos parâmetros. Felipe, eu fiz. Top, você pegou um movimento. Felipe, eu não fiz. Complicado. Segundo, nós analisamos isso aqui tudo como liquidez, que estamos esperando um teste aqui, que foi essa movimentação aqui, por volta de 12h30 ali, era um horário da plausível para a gente operar. E aí ficamos analisando, galera. O mercado chegou de novo no topo, não consegue passar. Chega aqui, eu não gosto de validar, já falo com vocês, pavio como quebra de estrutura. Quem usa, parabéns. Quem não usa, atenção. E aí, Felipe, você tem um pavio e você tem pavio. Tem como utilizar? Galera, tem. Eu não aconselho, mas sim, existe essas possibilidades. O mercado te paga muito. O que eu falo e continuo batendo na tecla é que eu não acho que isso aí seja algo objetivo, porque fica muito subjetivo o pavio quando há um rompimento. Felipe, eu queria entender um pouco mais sobre isso. Óbvio, venha participar para a gente aprofundar mais e mais e mais nisso lá nas aulas, tá? Tanto individuais quanto na sala ao vivo. Mas o que eu posso te adiantar, se você tem um topo rompido, valida então minimamente um pavio expressivo. Um exemplo, aqui fechou o candle. Poxa, você está vendo esse pavio desse jeito aqui, rompido com muito mais distância da linha, então você pode pensar em usar como referência. Deixa eu até melhorar esse desenho aqui, né? Deixa eu melhorar esse desenho aqui, ó. Aqui está o seu topo. Você vai lá e vê esse candle chegando, fecha aqui e o pavio está dessa forma. Pô, bacana, você falou assim, nossa, o pavio está mais ou menos equiparado ao tamanho da barra, então eu vou usar isso como referência. Aí você vê uma outra situação, aqui o seu candle, e aqui está o rompimento. Poxa, você fala, isso aqui valida pra gente? Então, como não fica objetivo, eu prefiro não usar. E aí eu fico muito mais tranquilo. Felipe, quando rompe dessa forma, assim, ó, com o corpo, já é muito mais interessante. Mas tem uns detalhes muito mais escondidos que você precisa interpretar. Tem um cenário que você só vai executar e tem um cenário de interpretação de movimento, de estrutura, e aí sim vai fazer você evitar alguns stops e sim vai estopar, tá? Mas quando acertar, vai acertar com operações muito expressivas. Então, muita atenção nesses detalhes. A gente ficou analisando isso, não teve, opa, teve uma virada. Quando existe essa virada, olha só o desenho.
mercado não voltou. Felipe, se o mercado não voltou, eu não faço nada. Paciência, atenção, tranquilidade. Pô, Felipe, mas eu quis e até acreditei e peguei essa operação de venda aqui. Sensacional. Pô, Felipe, eu não peguei aqui, eu usei o candle 1 do dia como a mudança da característica. Aqui ficou meu order block, eu peguei a venda a partir daqui. Sensacional, você também surfou e se alegrou com essa movimentação de continuidade para baixo. Olha só como que você tem que ser muito, muito, muito analítico. E eu até falo com o pessoal, brinco, né, que quando a gente opera no gráfico de minuto, cara, dá tempo de você analisar, porque você tem pelo menos um minuto. Se você conseguiu observar isso daqui, olha só, isso aqui foi o candle de 9 horas da manhã, 9, 9 e 10 no máximo. Olha a hora que o mercado voltou nessas regiões. Teve 3 testes. Primeiro, 10.000, ou seja, você tem mais de 1 hora e meia para você tomar a decisão se vai vender ou não. Depois, se você quis usar isso daqui como referência, cara, você teve pelo menos 10 minutos. Se você esperou até aqui, cara, você teve pelo menos 30 minutos. E aí você não consegue tomar a decisão. Aí depois que o gráfico é pronto, você fala, nossa, que venda linda. Isso não existe, tá? Isso não existe. E aí nessa movimentação eu fiquei na pedra aqui, foi no detalhe que não me acionou, tá? Vocês me acompanham, sabem que eu uso praticamente com 100% das vezes os 50% da minha região de compra ou venda. E aí foi a minha possível operação. Para amanhã aqui eu só vou apagar isso daqui, porque eu também não tenho muito, e vou deixar essa situação, que era ser vendedor de índice em algum momento por volta dessa região aqui. Uso esse ponto como um possível e talvez o meu principal movimento para um choque, tá? Mudança de característica para talvez ver esse mercado subir no decorrer dessa semana. Atenção a esses detalhes, tudo que eu falei com vocês, atenção aos detalhes daquilo que eu mostrei, que eu expliquei, tá? Venham e prestem bastante atenção. Não se percam, cuidado e vamos com tudo. Nossa movimentação do dólar, cara, é tão bom quando você visualiza esse tipo de movimentação, só que é tão ruim quando você fica na pedra e não consegue ser executado. Felipe, como assim você ficou na pedra? Meu Deus do céu. Não, galera, é porque a gente espera em determinados movimentos algumas regiões mais baratas para possível entradas. E aí é ruim quando você não é acionado. Olha só, isso aqui tudo para mim era liquidez. Olha onde que estava a linda compra aqui, o reteste dessa região. O mercado rompe, só que o mercado não volta para te dar a operação. É negativo nesse sentido. Teve um operador que até me mandou que ele usou isso daqui como referência de choque. E aí tentou batalhar essa operação aqui de cima. Tá errado? Em suma, não. Só que poderia ter uma atenção. Qual a atenção, Felipe? Uma expectativa de o mercado está 100% para cima. O mercado saiu de uma região que, por mais que você marca como um choque, era uma região que também poderia ser somente a captura de liquidez para acelerar. E aí você tem a captura da liquidez e vê o mercado subindo com essa força, você entra no risco nesse tipo de situação. Eu te aconselho a, nesses pontos, não. Mas, já que entrou, toma um stop, respira, não pira e continua. Felipe, qual que é o insight, então, desse tipo de cenário? Muito simples. No a favor da tendência, toda vez que você visualizar uma correção a favor, o mercado está subindo, sempre opere no risco. Não precisa esperar. No contra-tendência, o mercado está subindo, você visualizou isso daqui, não opere no risco, opere na confirmação. Por quê? No contra-tendência, a sua ideia não vai ser adivinhar topos entrando no risco. Vai ser ter a atenção e a paciência de aguardar uma possibilidade. E essa possibilidade, às vezes, ela vem escondida de liquidez. E você acaba entrando numa operação que vai se tornar a liquidez do mercado e não buscar essa linda e boa, caprichosa e lucrativa operação. Beleza? Então preste atenção em alguns detalhes. Acompanhe com a gente durante o decorrer dessa semana, tá? Vamos ter umas aulas novas aí. Tô com um projeto bem legal aí para passar pro pessoal, retomando algumas coisas. As coisas estão cada vez mais encaixadas e glória a Deus por isso. Então, não deixem de preencher o formulário, fazer parte do nosso time, tá? Eu espero e conto com vocês. No mais, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, uma semana abençoada. Vamos com tudo e bora pro game. Valeu!